Bem-vindos ao canal Conhecimento é Poder. Bom, pessoal, eu fiz um resumo rápido não vou falar que é rápido porque é longo, de toda a carreira do Ayrton Senna, porque tem muita gente questionando aí, falando abobrinha, entendeu? No vídeo que eu postei aí sobre a morte dele. Mas tenho certeza que essas pessoas não conhecem a história do Senna. Então eu fiz um resumo aqui, bem longo. Eu não sei se eu vou ter que dividir em duas partes o vídeo. Então vamos lá, eu vou ler pra vocês mais ou menos uma história, entendeu? E com as falácias dos personagens, no caso Ayrton e os demais, entendeu? E para vocês terem uma ideia do que aconteceu, qual que foi a história do Senna dentro da Fórmula 1, porque muita gente não sabe, só sabe que ele ganhava, mas não sabe qual que foi a história dele e por que, igual um cara veio me perguntar num comentário, por que que ele morreu, por que que queriam matar ele, por que que ele mataria o Senna, entendeu? Então vamos lá. GP de Mônaco, 3/7 de 1984, a primeira corrida da Fórmula 1. Ele tinha uma carroça de carro, tá? Largou em 13ª posição e antes dele humilhar Alain Prost, que era o adversário dele, a FIA finalizou a corrida, tá? Eles colocaram a bandeira vermelha na frente da bandeira quadriculada. A imprensa, de vez apoiar o Ayrton, né? E eles não apoiaram, colocaram em xeque se ele havia ganho mesmo. Sabe que a imprensa é tudo lixo, né? Senna deu uma entrevista e disse, palavras dele: existia grande possibilidade de eu ganhar, mas até que você cruzasse a linha de chegada em primeiro lugar, seria impossível fazer uma previsão. A Fórmula 1 é política, é muito dinheiro, e quando você está chegando lá, você tem que passar por isso. Olha aí, pessoal. Isso daqui vale de muito, tá? Para vocês saberem o que vai acontecer, né, com ele. Se esses espectadores que estão comentando realmente acham que o carro da Ayrton Senna realmente quebrou a barra de direção, por isso ele bateu, tem uma notícia. Caros telespectadores, vocês são muito ingênuos, mesmo conhecendo ou não os senhores do mundo. Vou mostrar a vocês que Senna era uma pedra no sapato dos chefões da FIA, pois foi para o pódio na sua primeira corrida na Fórmula 1. Grande Prêmio do Japão, 21/4 de 1985. Senna está em uma equipe um pouco melhor, a Lotus, mas ainda não se compara às tops, mas foi um grande avanço. Senna está na sua segunda corrida com um carro bem pior que os tops da Fórmula 1, mas ele novamente dá um show de direção. Na verdade, acredito que ele deu um sentido a esse jargão, porque nunca ninguém tinha visto nada igual na Fórmula 1. Com um carro que não era top, ele deu uma volta em cada piloto, com exceção do segundo colocado. Isso que era ser rápido, ou melhor, veloz e furioso. Lembrando que nesse grande prêmio estava chovendo e Ayrton Senna era um gênio na chuva. Os japoneses eram loucos por Senna, até Akira Toriyama fez mangás do Senna, que colocavam Alain como vilão, mas esses mangás não vieram para o Brasil. Os senhores do mundo, vendo que era impossível pará-lo, que ele era muito rápido e talentoso, eles em uma estratégia fazem com que Ayrton e Alain Prost façam parte da mesma equipe. Todos pensaram que aquilo era causalidade, mas caso contrário, se fosse uma corrida séria, jamais as outras equipes deixariam os dois melhores pilotos na mesma equipe, sem brigar muito por eles. Essa foi uma tentativa de controlar Senna, assim como fizeram com Barrichello e fazem com Massa. Dessa forma, eles iriam garantir que somente Alain Prost venceria as corridas, como eles queriam. O pessoal deles no pódio, não de um brasileiro de terceiro mundo. Agora pergunto a vocês, quantos brasileiros venceram a Fórmula 1 após Senna ter morrido? Não estou dizendo de corridas, mas sim do título de campeão mundial.
Vocês perceberam que quando Felipe Massa começou a ganhar direto, uma peça do carro do Barrichello quase o matou? Poderia ser de qualquer piloto, mas tinha que ser do Barrichello, porque ele também é brasileiro. Mas os senhores da FIA não imaginavam que o plano deles de encher Ayrton de dinheiro e deixá-lo no banco de reservas iria fracassar. Senna não corria por dinheiro, mas por amor. E ele gostava de ser e se orgulhava de levar o Brasil para todo mundo. Ou melhor, de ser brasileiro. Ele levava alegria ao povo brasileiro. Para Senna não era uma simples corrida, mas sim uma missão. Jamais perderia propositalmente. Vamos lá, pessoal. Grande Prêmio de Monte Carlo, 14 de 5 de 1988. Palavras de Ayrton. A situação era a seguinte: primeiro Senna, segundo Alain Prost. A diferença entre nós era absurda, quase um minuto. Esse tempo em uma corrida desse nível era um mundo de diferença. Foi naquele dia que percebi que eu não estava pilotando conscientemente. Para mim era como se fosse outra dimensão. O circuito era um túnel para mim e eu seguia e ia em frente. Percebi que estava além da minha compreensão consciente. A posição: Ayrton recebe uma mensagem pelo rádio dizendo: você está muito na frente, diminua seu ritmo. Senna, claro, não obedeceu. E Ayrton bateu e está fora do Grande Prêmio de Mônaco. Alain Prost venceu. Na reclamação de Alain Prost, ele não queria apenas vencer, ele queria me humilhar. Alain Prost falou, palavras dele. Eu quero que vocês entendam o que Senna sentiu naquele momento. Você no seu trabalho, na sua empresa, já deve ter passado por essa situação. E algum colega seu de trabalho é promovido em seu lugar, não porque é mais competente que você. Você percebe e sabe que você é um profissional bem melhor que ele, mas ele é promovido não por seus méritos, mas sim porque puxa o saco. No caso de Alain Prost, a equipe não controlou Senna para que ele vencesse. Não contratou Senna para que ele vencesse. Contratou Senna para ter os dois melhores pilotos da Fórmula 1. Mas que Senna fosse o segundo. Esse tinha que ser a função dele. Ele aqui tentou mostrar que com um carro do mesmo nível, Alain Prost não se comparava a ele. E nem nenhum outro piloto que estava ali. Vocês compreenderam, pessoal? E não era justo que ele ficasse atrás de Alain. Nesse momento, os senhores da Fórmula 1 perceberam que Senna não era do tipo vendido. Ele ignorou durante toda a prova as ordens que mandavam ele diminuir o ritmo. Senna não era capacho de ninguém. Ele seguiu em frente, seguiu seu coração, mas os senhores da Fórmula 1 irão bolar outra estratégia maligna para acabar com o campeonato de Senna. Irei falar agora uma entrevista que Senna deu em inglês. Prestem atenção. Eu me tornei mais forte após esse acidente. De certa forma, cheguei mais perto de Deus. E isso é importante demais para mim. Senna agora é um homem mudado. Essa experiência mexeu com ele. A vaidade acabou. Agora ele era um homem com um objetivo, com uma missão. Suas orações se tornam mais intensas dentro do cockpit, antes da corrida. Antes da corrida começar, Senna conversa com o Altíssimo. Senna sabia que para ele realizar sua missão, o Eterno tinha que ajudar, pois fariam de tudo para que ele não vencesse. E apesar dos homens sem religião não acreditarem, o Eterno escuta Senna, e ele se torna quase imbatível e vence 6 das 8 corridas disputadas após o acidente. 30 de 10 de 1988, Grande Prêmio do Japão. Senna e Alain estão bem próximos na tabela. Alain está apenas alguns pontos na frente de Senna, mas uma vitória aqui daria a Senna o título do campeonato. Ele tinha uma vantagem a pole position.
Mas logo na largada, algo inexplicável acontece com o carro de Senna. Ele sai com tanta força como um fusquinha na ladeira. Ayrton cai para a 14ª posição. Até hoje ninguém explicou o que aconteceu, mas nós sabemos que foi uma sabotagem, somente na saída para que ele perdesse a pole position. Para qualquer piloto, seria o fim do campeonato, mas não para o gênio Senna. Seu carro volta a render normalmente, mesmo sem ninguém consertá-lo. Senna começa a corrida impossível, mas mesmo com seu talento, ninguém acreditava que ele poderia recuperar a pole. E contrariando todas as previsões meteorológicas, começa a chover. Essa é uma resposta clara do Eterno para Senna. Pista molhada cheia de curvas era a casa de Senna. Palavras de Senna. Eu comecei agradecendo onde eu estava dando a última volta. Eu comecei a agradecer, porque nem eu acreditava que eu ia vencer finalmente o campeonato. Em torno daquela cidade tremenda. Eu senti a presença dele e visualizei, eu vi. Foi uma coisa especial na minha vida. A sensação enorme é uma coisa que eu tenho gravado na minha memória e tenho como parte de mim. Ele falando da experiência que ele teve com Deus aqui, pessoal. Parece que eu tirei algumas toneladas de peso de cima da minha cabeça, dos meus ombros. E não deu ainda para idealizar o que é um campeonato mundial, tá? Aqui ele terminou de falar. Senna foi ao programa da Xuxa, onde ela fez algumas brincadeiras, elas dando beijos em Ayrton, dizendo palavras da Xuxa durante o programa. Então ela deu alguns beijos neles falando o seguinte: Feliz Ano Novo. Ela deu um novo beijo, Feliz 1990. Ela deu outro beijo, Feliz 91. Ela deu outro beijo, Feliz 92. E ela deu outro beijo, Feliz 93. Quando ela deu o último beijo. Será coincidência? A Xuxa sabia que o ano de 94 Senna estava marcado para morrer? Aqui deixa vocês para cada um tirar suas próprias conclusões, tá, pessoal? Voltando à cena, muitas pessoas, mesmo depois de tudo que ela está dizendo aqui, ainda vão acreditar que foi um simples acidente que vitimou nosso herói. Mas alguns elementos que deixarão mais claro porque eles queriam a morte de Senna. Vou mostrar para vocês agora. Senna, campeão mundial e com o público mundial do seu lado. Prost se sente cada vez mais pressionado. Dessa forma, algo misterioso começa a acontecer com o carro de Senna. O carro do Senna começa a ter problemas ridículos, que daria para pensar que a manutenção não foi feita, ou pior, foi sabotagem. Mas nós sabemos o real motivo disso. O plano de controle dos senhores do mundo. Senna colocando ele na mesma equipe do Prost. Não deu certo, porque queriam que ele fosse o segundo. E ele não aceitava perder. Eles agora começaram a sabotar o carro de Senna. Muita gente ingênua não percebia que os defeitos só aconteciam no carro dele. É incrível que os alienados não percebam como o fato é estranho. Raciocinem comigo. Se os dois carros foram construídos pelas mesmas pessoas, a manutenção é feita pelos mesmos mecânicos, as peças são as mesmas, como pode apenas um carro quebrar? Vamos, né, pessoal, como eu sempre falo, né? Vamos pensar, né? Não vamos ficar de loucura, né? E com esse mesmo raciocínio que tivemos agora, Senna não era idiota. Percebeu o que estava fazendo e assim dividiu a equipe em dois. Os mecânicos que mexiam no carro de Prost não eram para chegar nem perto do carro de Senna. Essa era a ordem dentro da equipe. A coisa ficou tão séria que mesmo dentro da garagem da equipe, os mecânicos não trocavam informação. Eram como se fossem duas equipes rivais no mesmo lugar, no mesmo espaço. Coincidência ou não, se vocês acreditam nisso, o carro parou de quebrar depois disso. Mas como sei que os alienados só acreditam nessa mídia de merda, vou falar o que a mídia disse na época. Palavras do jornal.
Corrida, corrida, eles estavam cada vez mais distantes um do outro. Senna falava assim: esse francês é duro, porque o que ele quer é guerra. Passou mais um tempinho, eles nunca mais se falaram e se afastaram mais um do outro. A guerra estava declarada entre os dois. Senna parecia que ia vencer se o presidente da FIA, por coincidência também francês como Prost. Só tem um problema: nessa afirmação coincidências não existem. Nesse meio, Jim Murray, então o presidente resolve dar uma força para Prost e marca uma reunião com os pilotos e um recado direto para Senna. Palavras dele: todos os motoristas do mundo estão assistindo vocês. Palavras do presidente da FIA, tá, pessoal? Porque eles acham estupidamente que vocês são um exemplo a ser seguido. É um grande erro, mas é o que eles pensam. Eu repito, não quero nenhum risco nessa final de campeonato. Que fique bem claro, só depende de vocês. Certo? Vamos raciocinar. Você está atrás da tabela, precisando ganhar de qualquer jeito. É um piloto de Fórmula 1, não um piloto de fim de semana. Aí o presidente da FIA solta uma dessa. É ou não é um recado direto para Senna, sabendo que ele é o mais veloz de todos? Certo, pessoal? E nesse recado, ele praticamente proíbe o Senna de pilotar veloz e com sua genialidade. Do contrário, o presidente entenderia isso como uma pilotagem perigosa e puniria o piloto severamente. Eu sinceramente não acredito que exista pilotagem segura a mais de 300 km. Isso é uma grande piada desse presidente, corrupto e bandido. Por causa das sabotagens em seu carro no começo do campeonato, Senna é obrigado a vencer esse campeonato no Japão, pois está muito disputado entre ele e Prost, e ele vai levar a disputa para essa última corrida, para ele ter chance de ser campeão. Prost sabe que para ele ganhar o campeonato basta que Senna não termine a corrida do Grande Prêmio do Japão 1989. Prost em primeiro e Senna em segundo. Senna pressiona Prost até que aparece uma chance dele ultrapassar, mas quando Senna vai passar, Prost joga o carro em cima de Senna para os dois saírem da prova e ele ser o campeão. Viu como ele é bonzinho? Pela tabela. Mas Senna tinha a ajuda do Eterno e pede desesperadamente para que a equipe empurre o carro dele para ver se o mesmo pega. E por um milagre o carro dele pega e ele sai veloz e furioso para ganhar a corrida. Mais uma vez, Senna irá fazer uma corrida impossível. Enquanto Senna batalha na pista para ganhar, Prost corre como uma puta para debaixo da saia do presidente da FIA. Senna vence, bate no capacete para mostrar que é brasileiro. Ele tinha muito orgulho de ser brasileiro. Agora, amigo, você vai se surpreender com a sujeira que o presidente da FIA fez contra Senna. Dá nojo. Sem exausto pelo enorme desgaste para vencer, é chamado na sala da FIA. E é até uma covardia atacar um cara no estado que ele se encontrava. E dessa maneira tão baixa. Agora será anunciado para o mundo a maior pilantragem que a Fórmula 1 já fez em toda a sua história. É anunciado para o mundo que o carro número 1 e seu piloto Senna estão excluídos do Grande Prêmio de Fórmula 1. Segundo a reportagem da época, da Globo ainda. Logo após o final da corrida, o telão do autódromo de Suzuka mostrou insistentemente as imagens do acidente e tudo o que aconteceu, a tentativa de Senna voltar à pista, e foi observando essas imagens que os comissários de prova concluíram que, por não ter Senna percorrido normalmente a chicane na sua volta à pista, ele havia infringido o artigo 56 do regulamento da FIA. Se fosse para seguir o regulamento ao pé da letra, como fizeram com Senna, por que não excluíram também Prost por ter provocado o acidente? Certo, pessoal?
O que a FIA fez foi tão ridículo que a primeira pergunta que o repórter fez ao Prost foi: "Você é mesmo campeão?" Senna está simplesmente perplexo e não acredita no que está acontecendo. Fizeram uma profunda investigação sobre o acidente e provaram que Prost jogou o carro em cima de Senna, inclusive dá para ver pelas imagens aéreas. Como a FIA começou a ser questionada por todo mundo, ser ridicularizada pelo que fizeram com Senna, em uma atitude de puro ódio contra nosso campeão, suspenderam sua licença por 6 meses, e ele alega que isto sirva de exemplo não só para a Senna, mas para todos os pilotos como ele, e ainda aplicaram mais uma multa de $100 mil em Senna. O presidente ainda culpa Senna e diz: "Não é porque você é um bom piloto que você vai poder causar acidentes estúpidos", jogando toda a culpa em nosso campeão. Agora veja as palavras de Senna, uma reportagem: "Eu fui tratado como um criminoso, responsável por tudo e punido por tudo." O Balestre, que é o presidente, fez um jogo muito baixo com Senna, para ver se conseguia que ele parasse de correr, tá? Ele quase conseguiu, viu, pessoal? Mas quando foi o chefe da equipe da McLaren, Ron Dennis, foi conversar com ele e conseguiu persuadi-lo com as seguintes palavras: "Se seus valores são verdadeiros, por que então desistir quando é atacado por forças sombrias?" Essas são as palavras do chefe da equipe da McLaren. Ele sabia muito bem quem eram essas pessoas, né? E com as forças que elas mexiam. Você vê que ele sabia. 1990. Senna volta a correr e está mais tranquilo porque Prost está na Ferrari. Mas mesmo assim, eles continuam atacando Senna sem piedade. Perceba o que Alain Prost disse sobre o Senna. Senna acredita que não pode morrer na pista porque acredita em Deus ou algo assim, e isso pode ser perigoso para os outros pilotos. Senna se defende: "O fato de eu acreditar em Deus, o fato de eu ter fé em Deus, não quer dizer que eu seja imortal, não quer dizer que eu seja imune, como vem sendo divulgado. Eu tenho tanto medo como qualquer outra pessoa de me machucar, sobretudo quando eu corro, sobretudo quando é um carro de Fórmula 1, que o perigo é constante." Tá, pessoal? Isso foi palavra do Senna. Grande Prêmio de 1990, vamos lá. Senna é o mais rápido de todos durante o treino. Pole positions outra vez, em Suzuka, no Japão. Poderia determinar o campeão novamente, a mesma situação que eles passaram. Se o Senna não terminasse a corrida, o Prost era campeão. Só que aqui inverteu. De vez se o Prost não terminasse a corrida, o Senna era campeão, correto? Sabendo disso, é óbvio que o Balestre fez outra reuniãozinha daquelas, onde Senna levou as seguintes sugestas. Aconteceu de novo e dessa vez eles iam ser bem mais rígidos. Nesse momento, outro piloto brasileiro, Nelson Piquet, que nem era amigo de Senna, questiona: "Houve uma grande merda com Senna no passado, e por que vocês vão repetir o mesmo erro?" Senna está indignado com o que fizeram com ele e tudo indica que vão fazer novamente. Revoltado, Senna se levanta e diz que isso é tudo palhaçada e sai da sala, certo? Então, como eles não desistem nunca, mais uma vez prejudicaram Senna, mudando ele na largada da esquerda para a direita da pista. Era muito pior, pois era o lado menos usado e tinha muita pouca aderência dos pneus. Acredito que Senna não percebeu que existia uma trama maligna contra ele. Ele vai ao dirigente reclamar e nada adianta. Palavras do Senna: "Normalmente, se a linha é limpa, é melhor começar por dentro, mas aqui ela é suja e o exterior é melhor.
como na Hungria. Como a linha de corrida geralmente é onde os pilotos correm, é importante que a pole esteja do lado da linha de corrida. Se esta está do lado oposto, esta parte menos usada da pista, que tem metade da tração. Se a pista estiver livre, você se sai melhor na parte de fora do que na parte de dentro. Aqui na parte de dentro não há tração. A única promessa que faz o dirigente é: vamos dar uma olhada. Palavras de Ron Dennis. A pole era dele e de repente foi movida para o lado sujo da pista, e foi muito injusto. Depoimento de Senna quando percebeu que eles seguiriam com o plano para prejudicá-lo. Balestre, o presidente, influenciou a decisão. Eu sei disso. Todos sabemos disso. O sistema ferrou comigo várias vezes. Aí eu disse para mim mesmo: hoje, de jeito nenhum, não importa o que houver, será da minha maneira. Senna está triste. Ele sabe que quando se luta com um monstro, para combatê-lo você precisa se transformar em um monstro também. Senna largou do lado sujo sem tração. Sabia que se ganhasse novamente eles iriam fazer algo para desclassificá-lo. Então Senna bate no carro de Prost e sai ele e Prost da corrida, e dessa vez ele ganha por pontos, e Senna é campeão de 1990. Os senhores do mundo forçaram Senna, com seu bom coração e sua humildade, a trapacear para poder vencer, e acredite, ele não ficou feliz com isso. Senna ficou arrasado. Escute o que o chefe da McLaren disse. O que me pareceu claro quando Senna voltou aos boxes foi que seu maneirismo, sua linguagem corporal mostraram um grande conflito interno. Ele constantemente não estava orgulhoso de si. Ele não estava orgulhoso só em saber que seria campeão dessa maneira. Tá? Palavras do Ron Dennis. Dessa vez a FIA, mesmo contra a vontade, teve que conceder o título a Ayrton Senna, mesmo com um sapo entalado na garganta. E não para por aí. Senna era um cara que não levava desaforo para casa e não era capacho dos senhores do mundo. O que ele disse em uma Veja o que ele disse em uma entrevista em um país de primeiro mundo, estando diante do campeão deles, claro que obviamente para intimidar Senna, o ex-piloto Jack Stewart. Faz uma pergunta maldita para ele. Se eu listasse todos os campeões... Esse é o Jack fazendo a pergunta, pessoal. Se eu listasse todos os campeões de 1969, 1971 e 1973 com outros pilotos nesses últimos 36 e 48 meses, você sozinho bateu em mais carros que todos eles juntos. Olha a pergunta maldita que o cara fez. Resposta de Senna. Estou surpreso com sua pergunta, Stuart, porque você é um piloto com muita experiência e sabe muito sobre corridas. Deve saber o que é ser um piloto. Piloto de corrida está constantemente sob risco. E um piloto tem que correr com o outro. Se você não tentar ultrapassar quando há uma oportunidade, você não é mais um piloto. Porque correr é competir. E estamos competindo para ganhar. A motivação de todos nós é competir para vencer. Não é chegar em terceiro, ou quarto ou sexto, mas chegar em primeiro. Tudo que você está dizendo, Jack, é irrelevante. Porque eu sou piloto. Eu sou o que mais venceu corridas nesses últimos 3 anos. Conquistei mais pole positions do que qualquer outro na história. E eu sou o piloto que conquistou 3 títulos em 3 anos. Não consigo entender como você pode inverter a situação. Dizer que estou envolvido em mais acidentes que todos. Porque isso também não é verdade. Faltou lhe falar que se ele não tivessem roubado ele já era pentacampeão, né, galera? Vamos lá. Grande Prêmio do Brasil 91. Senna disputa na frente. Dispara na frente, desculpa. Mas como se tivesse uma força obscura, que tem mesmo, né? Que impeça ele vence em sua terra natal. Senna, apesar de bicampeão, nunca havia vencido no Brasil. Sempre acontecia algo estranho. E dessa vez não foi diferente. O câmbio quebra e não sai mais da sexta marcha.
Era o fim da corrida para um piloto comum, mas não para Senna, que estava sob a proteção do Altíssimo. O Eterno ouviu de imediato e começou a chover, mandou a chuva. E Senna faz um esforço sobre-humano e conseguiu terminar a corrida e vencer no Brasil. Precisou de ajuda para sair do cockpit, pois teve espasmos musculares. Palavras do Senna: hoje orei tanto, vai ter que dar, e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, apontando para cima, e ele vai me dar essa corrida, depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu, estou feliz demais. A emoção foi muito grande. Ayrton lutou sozinho contra os senhores do mundo e pagou com sua vida por tamanha ousadia. Senna começa a ajudar os pobres e necessitados no Brasil, como manda o Criador. Muitas pessoas pediam ajuda a Ayrton e ele sempre ajudava, principalmente crianças. Senna virou então uma lenda. Era o best of the best, ou o melhor dos melhores. Simplesmente se tornou imbatível. Pela primeira vez, Senna sente o toque frio da morte em um acidente no México e pensa que talvez fosse a hora de parar. Mas Senna era muito inteligente e percebeu que a segurança nas pistas era muito precária e trava uma luta contra a FIA para tentar melhorar a segurança das pistas. Senna falando com o dirigente da FIA. Nós falamos sobre as chicanas e sobre as barreiras de pneus que tem lá. Se você bater naqueles pneus, é bem provável que eles te joguem no ar, e isso fará você girar no ar. Foi o que aconteceu comigo no México. Pode acontecer com outros pilotos. Palavras do Senna. Tá? Resposta do diretor: concordo, que no momento que fizemos não é o ideal. Nesse momento, o Balestre toma a palavra agressivamente e fala: não, esqueça o Sr. Moe. O Sr. Moe era o empregado dele que estava falando, né, o outro rapaz. Nesse momento, o Sr. Moe, totalmente sem graça, pede para o velho pilantra responder à pergunta de Senna. Podemos fazer o que for preciso para a corrida, o velho falou. Aí Senna questiona, tenta perguntar, tenta explicar, mas Balestre não deixa. Ele termina de falar e Senna pede, implora para terminar, mas ele não deixa Senna falar. Senna tinha as melhores das intenções, mas o velho Balestre tomou aquilo como uma afronta pessoal. Palavras de Balestre para Ayrton: uma grande punição para você e Jim Mary. Também a mesma coisa, sem problemas, Ayrton Senna, sem problemas. Qualquer que seja a decisão correta, entenda que a melhor decisão é sempre a minha. Você vê como o velho era bonzinho. Mas por castigo divino, né, do Eterno, Prost bate no lugar onde Senna tentou alertar para que fosse melhorado e é desclassificado. Para você ver, Prost põe a culpa em Senna. E é claro, palavras de Prost: não tenho mais chances de ganhar o campeonato, e se Senna continuar assim, vou jogá-lo para fora da pista. Se não houvesse uma conspiração, Prost não deveria ser punido por uma declaração anti-esportista dessa. A Ferrari manda Prost embora e ele, estranhamente, passa um ano afastado das corridas. Estranho, né, galera? A McLaren já não é um carro tão eficiente e ele precisa agora se esforçar em dobro para compensar as deficiências do seu carro. A Williams investe muito dinheiro em desenvolvimento, mas tinha péssimos pilotos. Em 1991, GP do Japão, Senna com um carro muito inferior mostra do que é feito. Senna mata ainda mais de ódio os senhores do mundo quando deixa Berger passar na frente na última volta, deixando ele vencer o GP do Japão. E Senna vence o seu terceiro campeonato mundial. Bom, depois o restante vocês já sabem, que eu postei no vídeo anterior. Espero que vocês entendam os motivos que levaram os senhores do mundo a acabar com a vida de Senna. E vou mais além, acredito ainda que Ratzenberger foi assassinado no dia anterior.
pois ele tinha na cabeça a mesma marca que o Senna, tá? De um disparo. E eles fizeram isso com dois propósitos. O primeiro era para dizer que a curva era muito perigosa e que se um piloto batesse naquela curva, poderia morrer. Inevitavelmente iria morrer, na verdade, né? E a segunda propósito era para fazer o teste com os snipers, né? Para ver se os mesmos conseguiriam acertar um alvo em uma velocidade alta, né? E ele vendo que eles obtiveram êxito, tá? E acredito ainda que não era só um, eram 3 snipers, viu, pessoal? Foram 3 disparos ali para acertar os, porque se um errasse, o outro errasse, um acertava, entendeu? E aí você então eles atiraram contra o Ratzenberger, né? E no dia seguinte contra o Senna. Pois se não tivessem roubado, né, ele tanto como fizeram, ele já seria pentacampeão. E se não tivessem matado o Senna e ele tivesse vivo até hoje, com toda certeza nenhum piloto chegaria nem perto das marcas que o Senna teria. Isso foi reconhecido pelo próprio Schumacher. Entenderam, pessoal? Eu fiz um resumo aqui, escrevi muito agora. Se ficar meio confuso, escuta de novo, entendeu? Que ficou meio grande aqui o vídeo. Mas é isso, tá, pessoal? O que aconteceu foi isso. O Senna ele bateu de frente com os caras. Ele bateu de frente com os Illuminati. Ele bateu de frente com a conspiração, entendeu? Ele era um cara que não baixava a cabeça. Ele era um cara super competente, entendeu? Tudo isso que eu li são fatos que aconteceram na vida do Senna. Vocês podem pesquisar. E ele foi atropelando os caras, e os caras não poderiam deixar quieto. Então os caras começaram a bater forte, entendeu? E eles viram que não ia ter jeito. Se deixasse o Senna vivo, ele era um cara que é insistente, que ele estava sob a proteção divina. Tudo que os caras queriam fazer não dava certo, entendeu? E eles viram que se o Senna deixasse o Senna vivo por mais 10 anos, por exemplo, correndo, ele iria chegar numa posição de Deus, que ninguém iria nunca alcançar ele, entendeu? Realmente seria isso, porque o Senna era fora de série, entendeu? Era um gênio. Então, pessoal, pra quem tá falando aí que por que ia matar, quem matou o Senna, tá? Foi os Illuminati, que mataram todos os outros, que matam os artistas famosos, que matam quem eles não querem no caminho deles, quem estão atrapalhando os planos e os caminhos deles, tá, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro o resumo aí para vocês de todas as corridas, né, toda a situação que o Senna passou dentro da Fórmula 1, que muita gente acho que não sabe, entendeu? E que ele bateu de frente diretamente com o diretor, né, o Balessi lá, o diretor da FIA, que foi por isso que ele morreu, tá, pessoal? Se ele tivesse batido o carro a 300 por hora no muro, como falam, né, ele teria ao menos freado, entendeu? E não teria pendido a cabeça, né, como a gente mostra no vídeo, pro lado esquerdo, certo? Ali mostra claramente que ele estava desacordado e ele não freou, ele bateu direto. Inclusive, quando falaram isso para Nelson Piquet, ele estranhou, ele ficou surpreso. Ele, como não freou? Porque um piloto consciente iria frear, né? Iria usar o freio. E um piloto ainda mais com a experiência do Ayrton, entendeu, pessoal? Então eles fizeram um teste no dia anterior com o Ratzenberger, viram que os atiradores conseguiram acertar ele, porque muita gente está reclamando das fotos que eu coloquei no vídeo, mas eu coloquei a foto do Ratzenberger porque ela mostra o ferimento na cabeça no mesmo lugar com o Ayrton, que eles falam que é a barra de direção, mas o ferimento está exatamente no mesmo lugar, que mostra que os atiradores atiraram da mesma posição que atiraram no Ratzenberger, atiraram no Senna, entendeu, pessoal? Então é pra isso que tá aí a foto. Não é pra vocês, não é o Senna, eu sei que não é o Senna, mas está aí pra vocês verem o machucado na cabeça, na parte de cima da têmpora do cara. Vocês entenderam? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Tá, o vídeo ficou longo, mas eu acho que deu pra entender, mesmo que né, é uma leitura, mas eu acho que deu pra entender o que aconteceu, tudo que aconteceu com o Senna nessa conspiração maldita contra ele. Por isso que ele morreu, tá? Quem gostou, deixa o like, curte, compartilha.
tá? Porque eu não sei se os caras vão, né, vão deixar esse vídeo muito tempo no ar. Porque a partir do momento que você chega e começa a levantar uma situação que é real, que é verdade, né, o pessoal se assusta e pode querer tirar o vídeo do ar, alguma coisa assim. Bom, pessoal, agradeço a todos por acompanhar o canal. Fiquem todos na paz do Altíssimo. Até o próximo vídeo. Obrigado. Aí vem Ayrton Senna. Aí vem Senna, sua última volta na McLaren. Uma parceria a mais vitoriosa de toda a história da Fórmula 1 moderna. Senna vai chegar à sua 35ª vitória pela McLaren. 41 no total de sua carreira. 96 provas, 35 vitórias, 3 títulos mundiais. Uma marca realmente importantíssima. A McLaren ansiosamente aguardando a presença do vermelho e branco de número 12 na reta do poste. Ayrton Senna do Brasil! Brasil, Ayrton Senna vence! Ergue o punho! Vibra! É a última curva para Senna, na ponta dos dedos. Ayrton Senna!